Muitos investidores compram ações para lucrar com a sua valorização, mas existem investidores que olham para o outro tipo de ganho, que são os dividendos. Para esses, em especial, acompanhar o índice percentual dos dividendos se torna muito importante. Mas do que se trata esse indicador? Vamos trocar uma ideia sobre o Dividend Yield. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Alex Queiroz e meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples e te ajudar a tirar da cabeça a ideia de que investimento é coisa de gente rica. Já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações, além, é claro, de deixar os seus comentários para saber se o conteúdo te trouxe os conhecimentos necessários, beleza? Ao se falar em Dividend Yield, tenho que te explicar o que são os dividendos, que mais do que uma ligação com os lucros de uma determinada empresa, também são divididos em duas categorias. Os dividendos ordinários, que envolvem a divisão de lucros obtidos pela empresa no seu ano fiscal anterior. Por exemplo, este ano de 2022, os investidores recebem os dividendos referentes ao ano de 2021. E os dividendos extraordinários, que são pagos quando ocorre algum evento extraordinário. Claro, como a venda de uma filial ou a fusão de duas empresas, por exemplo. Ainda existem outras formas de pagamento aos acionistas, como os juros sobre o capital próprio e a bonificação em ações. Por lei, toda empresa listada em bolsa que tenha obtido lucro no ano em questão precisa distribuir pelo menos 25% dos seus lucros em forma de dividendos aos seus acionistas. Já os fundos imobiliários precisam compartilhar 95% do lucro obtido em cada semestre. Embora esse tipo de ativo, a distribuição costume ser mensal. Sendo assim, investir em ações ou FIIs permite um lucro com os dividendos, além do lucro com a valorização dos papéis. Agora sim, vamos ao Dividend Yield, que, traduzido para o português, refere-se ao rendimento de dividendos. Por meio desse indicador, é possível entender a relação entre os dividendos que a empresa distribuiu e o preço atual da ação da companhia. Ou seja, o indicador torna possível avaliar o retorno da ação de acordo com os seus proventos pagos. Dessa forma, esse indicador se firma como um de extrema importância para avaliar a performance de uma empresa. Isso porque o pagamento de dividendos de uma empresa aos seus acionistas está diretamente ligado ao percentual do Dividend Yield desta companhia. De início, para realizar a interpretação do Dividend Yield, é importante ressaltar que nem sempre as empresas com desaceleração de crescimento ou prejuízos irão necessariamente diminuir os seus proventos. Por isso, o Dividend Yield é importante para interpretar se o quantitativo de proventos que o acionista está recebendo é vantajoso em detrimento das cotações e opções que são oferecidas pelo mercado financeiro. No entanto, para interpretar o Dividend Yield e a situação de uma empresa de maneira mais ampla, é válido realizar comparativo entre os resultados de mais empresas e de preferência do mesmo segmento. Isso porque organizações que possuam baixas cotações geralmente podem oferecer maiores taxas de proventos, mesmo com pouca lucratividade. Assim, analisar apenas um indicador ou uma empresa pode formar uma noção distante da realidade de maneira geral. O cálculo do Dividend Yield não é complexo e dá para fazer na calculadora comum. E para ficar ainda mais simples, vamos considerar o cálculo de Dividend Yields ordinários, ok? Primeiramente, é preciso saber o quanto foi pago de dividendos nos últimos 12 meses. Depois, a cotação atual da ação. Com essas duas informações em mãos, basta dividir um valor pelo outro e multiplicar por 100. Assim teremos uma porcentagem que equivale ao Dividend Yield. Para facilitar ainda mais um pouco o entendimento, vamos imaginar que uma empresa pagou nos últimos 12 meses R$ 4,20 por ação em dividendos. E o valor atual dessa empresa é de R$ 60. Então o cálculo seria o seguinte: 4,2 dividido por 60 vezes 100. Daria 0,07 vezes 100, 7%. Agora vamos analisar 7% de Dividend Yield.
Vale a pena ou não investir nessa ação? Nem sempre. Um dividend yield alto ou baixo não está diretamente relacionado com uma ação interessante. Muito pelo contrário, existe uma tendência de acreditar que um valor alto ou positivo indica algo bom. No entanto, no caso do dividend yield, nem sempre isso é verdadeiro. Por mais que o valor esteja alto, a ação pode estar desvalorizada e a empresa passando por um momento difícil. Vamos ao resultado do dividend yield do exemplo, 7%. É um valor positivo interessante, porém, suponha que as ações estão desvalorizadas e a empresa vive um mau momento, divulgando inclusive na imprensa. Em uma análise mais completa, mesmo com dividend yield positivo, a compra dessa ação não seria tão recomendada assim. A ideia é semelhante com os fundos imobiliários. Por mais que um dividend yield seja de 7%, se o valor patrimonial indica que o ativo está muito caro, vale a pena reconsiderar a compra. Por isso, seja em ações ou fundos imobiliários, o dividend yield deve ser analisado em conjunto com outros indicadores. Como os dividendos envolvem a distribuição de lucro ao longo do ano, existem fatores que impactam positiva ou negativamente no dividend yield. Alguns exemplos positivos que aumentam o valor do dividend yield são a fusão de duas empresas, a venda de ativos e o recebimento de participações. E as questões que afetam negativamente são as empresas em fase de expansão, mudança no mercado, alteração de política de distribuição dos dividendos, criação de reservas especiais e, no caso dos FIIs, o alto grau de vacância, que é quando o inquilino sai do imóvel e ele fica um período sem alugar. Existe também o dividend payout, para analisar a distribuição da fração do lucro. No caso, ele analisa o total de dividendos distribuído e o lucro obtido pela empresa em um determinado período. Por meio dele, é possível observar se a prioridade da organização é a retenção de lucros ou a remuneração dos acionistas. Então, se o payout é mais baixo, a tendência é que a empresa esteja focando em seu crescimento. Mesmo que o dividend yield seja positivo, com bom valor de ação, não é algo indicado para o investidor que busca obter rendimentos com dividendos. E o cálculo do payout também não tem muito segredo. Você deve dividir o valor distribuído para os acionistas pelo total de lucro obtido no período. No exemplo com números, vamos supor que uma empresa obteve um lucro de 200 milhões no ano. E a distribuição aos acionistas foi num total de 90 milhões de dividendos. Isso significa que o payout anual foi de 45%, ou seja, essa é o percentual de lucro líquido que foi distribuído aos acionistas. Como havia mencionado no início desse vídeo, e de acordo com a lei das SAs, o pagamento mínimo deve ser de 45%, mas cada empresa pode estabelecer valores maiores ou menores de acordo com o seu estatuto. Mas e aí, vale a pena investir com foco no dividend yield? Primeiramente, é preciso saber que o dividend yield e o dividend payout são indicadores para pessoas que buscam ter rendimentos com dividendos. Se essa é a sua intenção, sim, vale a pena investir, incluindo a análise do dividend yield. O único detalhe que não pode ser ignorado é incluir outras métricas na sua análise. Desta forma, você consegue observar como se encontra aquela empresa ou fundo no momento em que você decide fazer seus investimentos. E aí, me conta, na hora de escolher as suas ações, você se preocupa com os dividendos que pode receber no futuro? Ou esse é apenas um item complementar, digamos assim? Aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal, meu amigo. Deixa o seu like e ativa as notificações para ficar por dentro desses novos vídeos que eu vou postar sobre os indicadores fundamentalistas, ok? Além disso, ao se inscrever, você ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer conteúdos mais relevantes para você, pequeno investidor. E também ajuda o YouTube a indicar o meu canal para outras pessoas que, assim como você, buscam conteúdo na hora de investir. Beleza? Então, bora lá, amigão, dá aquela força, tranquilo? Mais uma vez agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.